Salve, salve, meus filósofos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo. Estamos começando mais uma semana e mais um conteúdo da nossa disciplina de filosofia. Nessa semana eu vou trazer um tema um pouco diferente, do qual nós estávamos desenvolvendo, estudando e trabalhando nas semanas anteriores, porque nessa semana caiu o dia 20 de outubro e dia 20 de outubro é o Dia Mundial de Combate aos Efeitos do Bullying. Há muitos não, até algum tempo atrás, ali na década de 2000, ali a partir até de 2000 ali, poucas pessoas entendiam o que era bullying, né? Quais eram os efeitos do bullying. As pessoas diziam que isso era frescura, mas o bullying é uma coisa muito séria, é uma coisa que temos que falar, é uma coisa que temos que refletir. E muitas vezes nós cometemos ou praticamos, ou podemos cometer, ou podemos praticar o bullying sem sabermos. Então, o importante é que nós possamos saber o que é bullying e quais os efeitos do bullying, saber identificar o que é o bullying. Para quê? Para quando a gente, em algum momento, agir de alguma forma assim que estiver agindo, pensar assim, ó, não posso fazer isso porque vai configurar como bullying, vai ser bullying. Então nós vamos refletir e pensar sobre esse tema hoje. Beleza, ok? Se trovejar aí é porque tá armando chuva aqui hoje. Estou gravando aula numa quinta-feira, então tá armando chuva. Vamos ver se dá para nós terminarmos aqui, vai dar tudo certinho, se Deus quiser. Ó, quero começar lendo o texto com vocês e peço, por favor, para vocês acompanharem comigo a leitura do texto. Durante os últimos 40 anos, e em simultâneo com estas mudanças de comportamento comunicativo, os investigadores têm estudado o fenômeno descrito na década de 1970 como bullying. Então, já tem alguns estudiosos, psicólogos, né, que desde a década de 70 começou a analisar alguns fenômenos do ser humano e caracterizou como bullying. Nós sabemos que com o passar dos anos, das décadas, né, do passar da história da humanidade, o ser humano mudou os seus costumes e seus comportamentos. Então, a partir da década de 70, as pessoas começaram a estudar os comportamentos humanos e viu que o ser humano começou a exercer algum comportamento, alguma transformação de comportamento que começou a configurar com o que nós chamamos de bullying. Continuando aí no texto, deixa eu pegar o canetão, aqui ó. Foi demonstrado que, para que se possa considerar um exemplo de bullying, a situação deve ter pelo menos 3 condições. Quais são essas 3 condições? Está aqui ó. A intenção de prejudicar a vítima, repetição do comportamento abusivo durante um período de tempo, certo? E um desequilíbrio de poder entre a vítima e o agressor. Então, para que exista o bullying, para que seja configurado como um bullying, tem que se adequar a 3 comportamentos. O primeiro comportamento é o quê? A intenção de prejudicar a pessoa. É o primeiro. A segunda é o quê? É a repetição do abuso. Então, se uma pessoa coloca um apelido em outra e fica ali, ó, falando apelido, sabendo que a pessoa não gosta, e fica falando apelido para a pessoa com o intuito de machucar a pessoa, esse é um comportamento abusivo, que ele está acontecendo durante um período de tempo. E o terceiro é o quê? Um desequilíbrio de poder entre a vítima e o agressor. Ou seja, a partir do momento que ocorre esse abuso, essa repetição do abuso, essa intenção de prejudicar a vítima, o agressor, a pessoa que está agredindo, tenta se colocar como superior à outra. Então, quando a gente percebe que a pessoa quer diminuir a outra, é uma das 3 condições que configuram um bullying. Então, gravem isso. Quando uma pessoa tem a intenção de prejudicar a vítima, quando ela repete o comportamento abusivo
durante um período de tempo. E quando há um desequilíbrio de poder entre a vítima e o agressor, isso configura como bullying. Tranquilo? Continuando. Então, eu quero trazer aqui para vocês algumas características do bullying. Quero pedir para vocês acompanharem comigo o texto, por favor. O bullying, ele compreende o quê? Múltiplas formas de violência física ou psicológica. Então, o bullying, basicamente, em grande parte, a gente observa a violência física, onde há agressão física da pessoa, ou psicológica, né? Ou talvez alguma ofensa, ou talvez uma pessoa saiba de um segredo e fica forçando o segredo de uma pessoa e fica forçando a pessoa a fazer coisas que ela não quer, em troca de não contar o segredo, ou então um apelido, ou uma ofensa, algo que prejudique o psicológico da pessoa. O bullying também pode ser intencional ou repetido. O bullying pode ser uma ofensa que acontece aqui agora, de forma momentânea, ou repetidamente. Aconteceu agora, daqui a pouco eu faço a mesma ofensa, então agressão, entende? Ele pode ser assim, acontecer em um determinado momento, único, ou repetidas vezes. O bullying também são praticados entre pares por um indivíduo, né, que é o bullying, ou um grupo, bullies. Então, o bullying pode ser, pode acontecer, pode ser praticado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, certo? Então, uma pessoa só pode produzir o bullying, pode agredir a outra pessoa com o bullying, ou um grupo de pessoas pode provocar o bullying, certo? Ocorre sem motivação aparente. Então, muitas vezes o bullying ocorre sem motivação aparente. Não há um motivo. A pessoa viu você ou quer mostrar superior a você e vai, independente se você fez alguma coisa ou não que desagradou outra pessoa, não, ela vai praticar o bullying. Então, em grande parte, acontece sem um motivo. O bullying causa o quê? Um sofrimento às vítimas. Então, quem sofre bullying, ele vai provocar um sentimento, um sofrimento psicológico na pessoa. A pessoa vai sofrer por estar passando por aquilo, por estar vivendo aquilo. E o bullying, no caso, é uma relação desigual de poder. Quem pratica o bullying, ele quer se colocar superior à pessoa que sofre a agressão. Ainda no bullying, quem pratica o bullying, eles realizam uma prática de intimidação e humilhação. Gosta de intimidar, colocar medo, né, de humilhar a pessoa, de deixar a pessoa sem reação. Quem pratica bullying também gosta de meter medo, né? Meter medo, ameaçar, bater, empurrar as pessoas, roubar ou furtar, né? Porque existem diferenças. O roubo é quando há agressão física, além de roubar, está agredindo fisicamente. Furto não. Furto é um objeto sem agressão física. Quem pratica o bullying gosta de insultar, né? Insultar o pai ou a mãe de uma pessoa, a namorada, alguma pessoa próxima, a própria pessoa, com o intuito de atingir determinada pessoa. Vou ofender seus pais para te atingir, né? Eu não quero atingir seus pais, eu quero te atingir. Então, se eu sei que você não gosta que eu ofenda os seus pais, eu vou ofender seus pais porque eu quero te atingir. Então, quem pratica um bullying pode agir dessa forma, né? Quem pratica o bullying gosta de espalhar boatos humilhantes da vítima, enviar bilhetes ameaçadores, mentir para implicar com a vítima, fala uma mentira da vítima para provocar talvez uma confusão, uma agressão. Então a pessoa que pratica o bullying chega em outra pessoa, fala uma mentira para essa pessoa, só para essa pessoa ir lá e implicar com a vítima, bater ou brigar com a vítima. Quem pratica o bullying gosta de excluir e de rejeitar. Então
O bullying dentro da sociedade, dentro da escola, por exemplo, ele pode ser caracterizado por esses pontos aqui. E, como nós sabemos, eles trazem consequências negativas, por vezes irreversíveis para a vítima. Por que irreversíveis? Existem casos de pessoas que sofrem bullying que eles se suicidam, que tiram a própria vida. Por isso é irreversível, não tem como reverter isso. Então, bullying é algo completamente destrutivo. Eu tinha uma aluna, muitos anos atrás, que uma vez eu percebi em sala de aula que ninguém encostava nela, ninguém chegava perto dela. Ela sentava-se na cadeira e se ela levantasse da cadeira e ia para outra cadeira, ninguém mais sentava naquela cadeira. Então ela estava sofrendo bullying, estava passando por intimidação, medo e ameaça. E quando a gente sentou para conversar, para tentar entender, ela chorava de desespero, porque traz consequências negativas, principalmente psicológico, tanto fisicamente, né? Mas o psicológico também. Sei que quando ela for lembrar desse período, período que ela estudou ali, eu acho que na memória dela vai vir esse sentimento, esse pensamento do tempo que ela sofreu, né, sofrendo bullying. E o bullying ele pode se expandir para além de espaços físicos. Ele pode se expandir para a internet, a qual nós chamamos de cyberbullying. Olha o que o texto vai dizer sobre o cyberbullying. O cyberbullying é considerado como um ato de agressão intencional. A pessoa quer agredir, realizado repetidamente ou durante um período de tempo por um grupo ou indivíduo, utilizando formas de contato eletrônico contra alguém, né, que não consegue defender-se facilmente. Então, quando ele percebe que não tem como defender-se facilmente, ele vai utilizar desses artifícios, desses meios para atingir a pessoa, a vítima. Olha como o cyberbullying é configurado. O cyberbullying é configurado ali através das práticas de intimidação e humilhação. Por exemplo, criar páginas falsas sobre a vítima em sites de relacionamento, criar aquelas Facebooks, criar contas fakes, né, no Facebook, no Instagram, da pessoa utilizando fotos, dados, e a partir daquele momento ali tem um intuito de falar mal da pessoa ou utilizar aquela conta falsa para provocar desentendimento com outras pessoas. Também ali, ó, publicação de fotografias e vídeos, elaboração de fotomontagens e envio de e-mails ao grupo, né, de pares, envio de e-mails para outras pessoas, se passando pela vítima, fazer montagem com a foto de uma pessoa, enviar e-mails, SMS, mensagens humilhantes ou ameaçadores para a vítima. Então, se eu tenho aqui meu celular, eu quero atingir uma pessoa, quero praticar o cyberbullying com uma pessoa, vou mandar uma mensagem ameaçando a pessoa. Furtar o password, né? E utilizar a sua conta de e-mail de redes sociais devidamente, que é o quê? Que é o hackear. Hackear e-mail, as redes sociais. Isso configura como cyberbullying. E tem outros. Muitas pessoas pensam que a internet é terra de ninguém. E isso é mentira. Hoje em dia, crimes de cyberbullying, eu encorajo as pessoas a registrar boletim de ocorrência. Porque a internet não é terra sem lei. Existem leis e regras de conduta na internet. Eu não tenho direito de publicar fotografias e vídeos de outra pessoa com o intuito de ameaçar, de ofender, de humilhar. Não tenho direito de criar uma conta fake, de hackear as redes sociais e o e-mail de outra pessoa. Então temos que tomar muito cuidado para que na internet nós não cometamos um cyberbullying.
A gente chama muitas vezes que esse é um fenômeno sem rosto, porque muitas vezes a vítima não sabe quem está por trás. Não sabe quem está por trás. Então nós chamamos que a vítima é um fenômeno sem rosto. Claro que, como eu disse, a internet não é terra sem lei. E hoje em dia, denunciando as autoridades públicas, eles conseguem descobrir quem é o rosto dessa pessoa, quem é essa pessoa que está praticando o cyberbullying. Tem um exemplo aqui de cyberbullying. Eu até apaguei o nome das pessoas, né? Apaguei o nome das pessoas para não identificar, né? O nome, fotografia, mas só para a gente entender a questão do cyberbullying. Esse cyberbullying aconteceu ali no final das eleições, né? No final das eleições, onde a presidenta Dilma venceu as eleições. Então, muitas pessoas começaram a comentar no Twitter sobre a vitória da Dilma Rousseff como presidente, e houve alguns comentários como esse aqui, ó, o primeiro, ó. Nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo. Mate o nordestino afogado, ou seja, a presidenta Dilma venceu as eleições com maioria de votos vindo do Nordeste. Então, muitas pessoas essas pessoas, algumas pessoas em específico, como essa pessoa, escreveu isso, né? Nordestino é gente, a fim de ofender os nordestinos. Isso é cyberbullying, isso é crime. Olha um outro comentário aqui, ó. Brasileiros, agora, aí tem um palavrão. Isso que dar direito de voto para nordestino. Vocês viram? Isso é uma ofensa ao povo nordestino. E as pessoas pensam que isso é crime. E as pessoas pensam que esses crimes não vai ter punição. E tem punição. Tanto que foi divulgado em sites de notícias. Eu retirei do site de notícias do G1. E as pessoas foram investigadas pela Polícia Federal por crime de cyberbullying. Alguns tipos de bullying. Nós temos cinco tipos de bullying. O físico, né, que usa o recurso à violência física. O verbal, que é ofensas, xingamentos, humilhações. O relacional ou racial, que é a exclusão de grupos sociais e comportamentos racistas. No caso, aquele do slide anterior, da ofensa aos nordestinos, é um relacional, né, racial, que é a exclusão de grupos sociais e comportamentos racistas. Que aquilo lá foi racismo. E temos o sexual, que é tecer, fazer comentários sexuais ou até mesmo contatos sexuais. E temos o cyberbullying. Então, aquele slide anterior sobre a questão do Nordeste, além de ser um tipo de bullying relacional racial, ele também é um cyberbullying, que é difamação com recurso às novas tecnologias, redes sociais, e-mails, smartphones e entre outros. Temos os tipos intervenientes ao bullying. Pessoal, a pessoa que pratica o bullying, ele é o agressor. As pessoas que acompanham o bullying, que observam aquilo, quando ela não se coloca, ela não se opõe àquilo, àquela ação, ela também, infelizmente, acaba fazendo parte do bullying. Porque dentro do bullying nós temos o agressor, aqui ó, o agressor, aqui a vítima, né? Temos o reforçador, que é aquele que está apoiando, ó, que ela está apoiando. Olha lá o reforçador, ó. Temos o reforçador. Tem o auxiliar, que apoia o agressor, que vai lá, incentiva, vai lá, faz isso, pode agredir, ofende. Temos o que a gente chama de o auxiliar, né, que apoia o agressor, que incentiva ele a fazer isso. Temos lá o defensor, que tenta ajudar a vítima, certo? O defensor que tenta ajudar a vítima. Temos o observador, que é aquele que ignora simplesmente o abuso. E temos a vítima. Vocês viram que dentro dos tipos intervenientes do bullying nós temos diversas classificações? Então, muitas vezes, quem está lá reforçando, auxiliando,
defendendo o agressor, muitas vezes ele está contribuindo e fazendo parte do bullying. Ok? Qual que é o perfil do agressor? A pessoa que pratica o bullying, qual que é o perfil dele? Em algumas pesquisas, foram definidas algumas características. Por exemplo, eles não são ciumentos, têm uma autoestima muito elevada, se acha o mais bonito, o mais forte, são populares, os locais onde ele convive, tem fama de ser agressivo, eles são espertos, encantadores perante os adultos, amizades baseadas no medo, as pessoas têm amizade com o agressor por ter medo, tem amigos agressivos, amigos ou amigas agressivos ou agressivas, demonstram falta de empatia, falta de preocupação com o sofrimento do próximo. Então, se a pessoa está sofrendo, passando por uma situação, não se importa com o que o outro está sentindo. Maior tendência para comportamentos desviantes, então tem comportamentos assim que fogem das regras morais e éticas. Qual é o perfil da vítima? Em grande parte, as vítimas são inteligentes, são sensíveis, possuem necessidades educativas especiais, não são provenientes de famílias conflituosas, de uma família muito organizada, muito boa, bem estruturada, não sabem reagir quando são provocadas, têm baixa autoestima, se sente um pouco inferior, né? Levam a sério as injúrias do agressor, então quando eles são ofendidos, eles levam a sério, eles sofrem com essas ofensas, têm dificuldade de fazer amigos e entre outros. E quais são as consequências, né, na vítima? Aqui tem uma charge, né? Ela está em português de Portugal. Vais apanhar tantas que nem sabes seu marrão. Então aqui tem uma charge em português. Ó, a pessoa que sofre, a vítima de bullying, a pessoa que sofre bullying, que é agredido através do bullying, do cyberbullying, ela costuma apresentar desinteresse pela escola. Que se ela está sofrendo bullying na escola, ela não vai querer ir para a escola. Aí vai ficar sofrendo, apresenta desinteresse. Déficit de concentração e aprendizagem, perdão aqui, tá? Está em português de Portugal. Quebra de rendimento escolar, baixa autoestima, isolamento, estresse ou sintomas psicossomáticos, né? Tem aquele medo, anda se olhando para trás, achando que o agressor talvez está seguindo ela para agredir, para praticar o bullying. Tem transtornos psicológicos também, que é o mesmo caso, depressão, e pode levar, infelizmente, ao suicídio. Nós precisamos entender que o bullying é difícil de identificação por parte dos pais e da escola. É muito difícil, porque muitas vezes a pessoa que sofre o bullying, ela se sente tão fechada, tão com medo de falar aquilo, com medo de talvez piorar a situação, que muitas vezes, se você não tiver um olhar atento, tanto você que é colega de alguém, de um colega de classe de alguém, ou até nós, professores, se não tem um olhar mais atento, passa despercebido. Então, bullying é difícil de identificação por parte dos pais e da escola, já que as vítimas sofrem o quê? Caladas, temem denunciar seus agressores e sofrerem represárias, sentem vergonha em admitir o quê? Admitir que estão apanhando ou passando por situações humilhantes. Então, o bullying é necessário, a vítima criar forças e denunciar. Saiba que nós, escola, tanto professores, equipe gestor, toda equipe da escola, estamos, não iremos deixar de ouvir vocês. Ao sermos procurados, nós daremos atenção a vocês.
Atenção se vocês estão sofrendo bullying ou cyberbullying. Hoje em dia a gente está muito conectado à internet devido ao distanciamento social. E então práticas de crime através do cyberbullying têm aumentado ou pode aumentar ainda mais. E se em algum momento estamos sofrendo algum bullying ou cyberbullying, precisamos resolver esse problema, precisamos procurar os nossos responsáveis, a escola, os pais, para nos ajudar. Para nos ajudar. Eles também sentem, as vítimas sentem vergonha em admitir que estão apanhando ou passando por situações humilhantes. Então é um caso bem complicado. Eu, quando era moleque, sofria bullying no quinto ano. Quinto ano eu era bem pobre. E eu ganhei de presente uma mochila do Barney. Só que a mochila do Barney era rosa. E eu fui para a escola no quinto ano, escola nova. Olha, o quinto ano eu era chamado de bichinha pelos meus colegas. Porque eu usava a mochila do Barney. Eu não queria ir para a escola. Eu sofria muito por aquilo. Tanto que chegou um tempo que eu desapareci com a mochila do Barney. Foi, sumiu. Eu ia carregando um caderno na mão, né? Carregava os cadernos na mão, sujava, estragava ele para poder parar de ser humilhado. De sofrer o bullying. Naquela época, se falava muito sobre o bullying nas escolas. Mas hoje nós falamos muito sobre isso, tanto que estou aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Todo ano eu tenho trazido esse tema em destaque. Então, eu lembro que eu cheguei a contar para os meus pais, né? Contei para os meus pais sobre o que eu estava passando na escola. Meus pais procuraram a escola, eu senti mais confortável em falar com os meus pais. Se eu me sentisse mais confortável em conversar com algum professor, eu falaria, né? Senti confortável mais em falar com a minha mãe, na verdade. Minha mãe procurou a escola fez uma intervenção e deu uma diminuída, mas claro, nunca mais fica a mochila, né? Gerou um trauma em mim, aquela mochila. Preferi estragar meus cadernos do que voltar para a escola com aquela mochila, porque eu não tinha condições de comprar outra, e continuar sofrendo bullying. Então a gente precisa refletir sobre isso. As nossas práticas, qualquer prática que nós vamos fazer, qualquer ação, qualquer brincadeira que vamos fazer com o próximo, ou falar alguma coisa com o próximo, nós temos e precisamos refletir. Nós não temos o direito de tirar o direito das outras pessoas. Não temos o direito de ofender, de machucar a outra pessoa. Eu sempre falo o seguinte, eu gosto de ser tratado como eu trato as outras pessoas. Então eu vou te tratar, eu vou agir com você da forma como eu quero que você me trate, que você haja comigo. Todo mundo gosta de ser respeitado. Então devemos compartilhar respeito. Certo? E no espaço e nos lugares onde nós vivemos, a escola é um lugar que temos as diferenças. Temos pessoas todos nós somos diferentes, temos características, perfis, essências, um diferente do outro, ninguém é igual ao outro. Somos totalmente diferentes uns dos outros. Nós precisamos o quê? Precisamos viver a diferença. Precisamos respeitar a diferença do próximo. Então eu digo para você que talvez está passando por alguma situação de bullying ou cyberbullying, como professor, como escola, gostaria de dizer para você que você não está sozinho. E isso não é culpa sua. E você pode fazer alguma coisa sobre isso. Porque a escola está aqui para lhe ajudar. Se você tem uma afinidade com algum professor, ou a diretora, ou a supervisora, ou do apoio da cozinha, da limpeza, procure. Estamos aqui para te ajudar. Né? Ou seus pais. Não se sinta sozinho, não se sinta culpado.
Você pode fazer o quê? Pode fazer alguma coisa sobre isso. Você pode começar falando, desabafando, não guardando para si. A gente sofre demais quando a gente guarda as coisas, né? É bom a gente ter uma pessoa próxima para desabafar às vezes, contar o que a gente está passando. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Espero que eu possa, espero ter ajudado a esclarecer algumas informações, feito vocês refletirem. Me coloco à disposição para tirar as dúvidas. Saiba que pode contar com o professor aqui, mesmo à distância. Saiba que pode contar comigo. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, estou à disposição. Feliz Natal a todos e muito obrigado.